Vamos lá, gente. Vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Vamos fechar os olhos um pouquinho e buscar nesses momentos que estamos aqui reunidos, né, fazer essa entrega total a Ele. Né? Estamos aqui porque necessitamos dele, precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Por isso nós temos que estar obedientes a Ele. Se precisamos dele, vamos estar obedientes. Né? Então se coloque perante Ele com muita humildade, simplicidade. Busque se desapegar de tudo, principalmente das coisas que aconteceu no dia de hoje e que serviu de obstáculo para nós encontrarmos, né, ao Pai. Então tire tudo de dentro, se esvazie e nesse esvaziar-se deixe Ele participar da nossa vida inteiramente. Né? Deixe Ele completar cada um dos cantinhos do nosso ser. Convide Ele a entrar e converse com Ele. Coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a cada um de nós, aumentar a nossa fé. Que Ele venha abrir o nosso coração, a nossa mente para entender esse Evangelho de hoje, o que Ele tem a nos dizer. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? E rezemos em especial pela paz no mundo inteiro. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, que é uma... É João 20, do 19 ao 23. João 20, do 19 até o 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem dar uma lida bem curtinha, né? Pois nós voltamos para fazer a partilha. Peço a Deus que ilumine a cada um de vocês, né?
que aconteceu? Ele saiu e voltou. Pronto? Podemos fazer a partilha. Deu para ler? Então vamos lá, vamos procurar colocar aquilo que nós entendemos, que o Espírito Santo colocou aqui para nós, né? Vamos fazer essa partilha. Então estamos aí nesse Evangelho, João 20, o Evangelho de domingo, né? A missa do dia de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Sobre cada um de nós também, né? Então isso aconteceu há 40 dias depois da Páscoa, né? Jesus aparece no meio deles, né? Desejando a paz, né? E sobre eles desce o Espírito Santo. Queridos irmãos, isso é tão verdade, né? Que a partir desse momento os discípulos não tiveram mais medo, os discípulos continuaram, né, a missão de Jesus, assumiram definitivamente a missão de Jesus, né? Eu digo com toda certeza, se não tivesse acontecido, né, nessa vinda do Espírito sobre eles, se Jesus não tivesse aparecido ali para eles naquele momento, com toda certeza nós aqui, né, não estaríamos hoje reunidos aqui. Não existiria a igreja, né? Não existiria, porque certamente eles teriam voltado para casa, teriam desanimado, voltado para casa, para os seus familiares, para o seu serviço, né? E a missão não ia ser feita, né? Mas essa é a certeza, né? Jesus apareceu para eles e o Espírito Santo, né, tomou conta deles a partir de então. Olha a verdade sobre isso, porque além de não voltar para casa, eles enfrentaram também o martírio, né? Olha, para enfrentar o martírio, a morte por Jesus, eles fizeram isso. E somente aquele realmente que recebeu o Espírito Santo, que fez essa experiência grandiosa de Deus, né, da aparição de Jesus aí com eles, no meio deles, é que pode realmente assumir, né, a missão. Então, da mesma forma que eles assumiram a missão, então hoje Deus, né, nos chama também. Então Jesus também nos convoca, assim como convocou os discípulos, hoje também nos convoca. E qual que é a nossa resposta? Nós estamos prontos, né, para dizer esse sim, e enfrentar as dificuldades para poder evangelizar? Estamos prontos? Então aí está o que nós podemos discutir hoje nesse evangelho, né? Sobre esse estar pronto, né? Então, da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai, agora ele nos envia. Olha que bonito, né? Então nós recebemos, cada um de nós, no nosso batismo, a mesma missão de Jesus, né? Para fazer aquilo que ele fez. Ele diz: cruzar os braços, ir ao encontro da ovelha perdida, né? E trazê-los para o Senhor. Então Jesus, ele ia ao encontro da ovelha perdida e fazia com que essa ovelha perdida entendesse os erros cometidos e fizesse uma mudança de vida a ponto de se tornar seu discípulo, né? É isso que ele está pedindo para nós aqui agora, de ir ao encontro das pessoas, né, e perdoar
no sentido de fazer com que essas pessoas entendam e façam mudança de vida, de comportamento. Essa é a nossa missão também. Cada um de nós temos que procurar fazer isso na nossa vida. Queridos irmãos, coloquei apenas uma pinceladinha. Agora eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, né? Colocassem aquilo que vocês entenderam e vamos partilhar. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Vou começar então. Vai lá, Wagner. Livre, espontânea vontade. Bom, esse evangelho aqui, como a gente fala, né? Quanto menor, mais coisa tem, né? Quanto maior é o sermão. Bom, eu entendi assim que Jesus, nesse pequeno evangelho aqui que Jesus fala, eu entendi que ele fala que a mesma missão dele é a nossa. Né? Que ele está dando a missão dele, ele está passando para cada um de nós também, para que nós façamos o mesmo, não muda uma vírgula, né? Porque ele vai passar, nós também vamos passar, né? A gente vai ser renegado, a gente vai sofrer exclusão, né? Ou às vezes também até a morte, né? Como ele passou. É interessante que ele fala aqui que né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E eu tive dessa palavrinha aqui, né? Como tem muitas coisas nesse evangelho, que no reino de Deus, né? Não tem como você ficar em home office, né? Ficar somente dentro de casa, né? Então no reino de Deus não tem home office. A gente tem que sair em missão, fazer as coisas, né, que ele manda. E ele sabe que nós somos pequenos, né? Às vezes nós temos medos, né, que nos atrapalham, às vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Às vezes também não é só medo, também às vezes é preguiça, né? Às vezes é falta de vontade. Então, às vezes também é a nossa correria do dia a dia, do trabalho, do cansaço. Mas mesmo assim, ele está confiando em cada um de nós, né? Ele sabe das nossas dificuldades também, mas só que a gente também não pode somente se agarrar a isso, né? As desculpas, né? Que às vezes a gente dá no nosso dia a dia. E disso ele sabe, né? Então, que a gente faça do pouquinho, né? É muito, né? Mesmo que a gente acha que a gente faz pouco, né? Mas para Deus é bastante. Né? Ele sabe das nossas, como eu falei, sabe das nossas dificuldades. Então, a mesma missão dele está passando para cada um de nós, né? E bem no comecinho aqui, que também me chamou a atenção, que ele fala aqui, que estando fechadas as portas. Né? Eu entendi assim nesse pedacinho aqui, quando nós se fechamos, né? Para nós mesmos, nosso mundo, né? A gente se fecha para Deus, às vezes a gente se fecha para a família, se fecha para a comunidade e para tantas coisas, né? E a gente só fica somente aberto assim para nós mesmos, né? Quando eu quero algo, quando eu preciso de algo, para mim eu faço, mas às vezes para o meu irmão eu não tenho tempo. Então essas portas fechadas é quando eu me fecho para o mundo e me fecho para Deus, né? Eu acho que é isso que eu entendi um pouquinho. Muito bem, Wagner. Perfeito. Quer falar, Cris? Ainda não, Jorge. Não, ainda não. Kelma? Não? Conceição? Quer comentar, Conceição? Dormiu. Ela tá sem voz, Conceição. Liga o microfone. Aí, consegui. Eu só consegui abrir o microfone. Esse evangelho é bem conhecido, né? Já foi comentado várias vezes, né? Mas sempre tem coisa nova, né? Do Espírito Santo, né? Sobre os apóstolos, sobre nós hoje, né? Tanto que sempre. E nós recebemos o nosso batismo, né? Mas nós temos que estar sempre renovando e acreditando que Ele
desceu e está conosco, né? Está nos guiando, nos iluminando, né? Jesus está aqui, né? Renovando assim a nossa fé, né? Não esquecer que o Espírito Santo está aqui, nos ajudando, nos iluminando. Basta a gente pedir a presença dele, né? Ele está aqui no nosso coração. Deixar ele nos guiar, nos iluminar, fazer com a vontade do Pai. O que o Pai tem para nós, né? A fé é pequenininha, né? A gente sabe que ele está aqui, mas às vezes a gente duvida, né? Nós não podemos desacreditar, nós temos que, a cada momento da nossa vida, a gente pedir a presença dele, a ajuda dele, está nos ajudando com certeza. Bom, fortifica a gente, né? A paz esteja com você, trazendo a paz, trazendo o Espírito Santo. Sim, é muito bom. Isso conforta a alma, né? A gente fica assim mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais leve, né? A gente lê esse Evangelho e ter absoluta certeza que ele não nos abandonou, ele foi para mandar o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, ele está conosco nesse momento. Faz besteira, se afasta dele. Mas quando a gente precisar da presença dele, só a gente pedir que ele está aí. Orientando, ajudando, iluminando, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Muito bem. Mário? Oi. Bom, não faz muito tempo que nós trabalhamos, acho que esse texto. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, né? Isso. Mas eles aprendem. Cada vez que a gente vê um texto assim, a gente reflete um pouco, sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisinha que acaba mexendo, né, com a gente. E a gente nos colocando aí hoje no lugar dos discípulos, né, que estavam ali fechados, sem nenhum objetivo, sem nenhum projeto, né, com medo dos judeus. Então, a primeira mensagem aí é a questão do medo. Medo, não tenhas medo, essa expressão aparece, acho que já comentei com vocês, 366 vezes. Então a palavra, ela insiste no não tenha medo, quem tem fé não tem medo, né? Não tenha medo. Né? O medo é exatamente o contrário da fé, né? É a falta de fé que provoca o medo. Né? Então eles estavam ali fechados com medo dos judeus, né? E inertes, né? Quem tem medo, trancado, não faz nada. E Jesus se apresenta, veio para o meio deles. Logicamente, a gente trazendo para os nossos dias hoje, a gente não vai ver Jesus fisicamente. Mas ele, de outras maneiras, e outras N maneiras, ele se nos apresenta, né, sempre nos faz pensar naquilo que o objetivo, que é a missão que ele veio nos dar. Jesus não impõe nada a eles, né? Pelo contrário. Nesse de hoje, os discípulos logo sentem a presença de Jesus. Essa presença é importante. Quando Jesus se coloca no meio deles, hoje Jesus não vai aparecer para a gente fisicamente, mas ele se faz perceber de várias formas, né? Cabe a gente buscar isso, buscar um encontro com Jesus para levar adiante a proposta que ele nos passa. Nada mais é que viver o Evangelho na prática, que é uma missão que não é fácil, né? E gozado que também ele coloca a saudação duas vezes, né? A paz esteja convosco. É exatamente o que o Luizinho passa todo dia para a gente. Rezemos pela paz no mundo. A paz é exatamente isso, é fruto da justiça, que é resultado do amor incondicional. Promover a paz, né? Onde tem paz, tem harmonia. E é isso que o Evangelho vem nos dizer. Levar a paz adiante. Desculpe. Mas
E tem uma outra situação que os discípulos, né, ao encontrarem com Jesus, eles ficam alegres, eles se animam. E nós também. A gente, ao encontrar Jesus, ainda que, mesmo que vá meio rápido às vezes, né, a gente tem sempre essa percepção, a gente que tem fé, tem encontrado Jesus e nós nos animamos com isso. Nós sentimos uma firmeza, né, nós sentimos um apoio, uma força que nos conduz a fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente tem medo de agir, mas de repente a gente sente uma presença ali de Jesus, né, que nos motiva, nos anima a ir adiante. A gente perde esse medo. Quando a gente perde esse medo, é a manifestação de fé, que nos anima, né, vem de alma, invoca a alma, nos impulsa a fazer. Isso é, nos anima a realizar. E é interessante que Jesus fortalece isso com o sopro. Né? O sopro na Bíblia, já no começo, no Gênesis, né? Deus sopra, né? É o início da vida. O sopro, né? É exatamente o espírito que é aquilo que a gente não vê, mas aquele hálito, né? O ruá, né? A pneuma, né? Que é do grego. A gente não vê, mas aquilo nos envolve e nos enche, nos preenche e nos anima a levar adiante. É isso que Jesus vem falar. E aí essa fala, né, quando ele sopra, que as pessoas se preenchem com o Espírito, eles vão perdoar. Aquilo que eles perdoarem, lhes será perdoado. Esse perdão não é justamente o perdão, é entender que é a possibilidade de se realizar, a gente avalia aquilo, dá um aval. Né? Isso que é o perdão. E esse reter é o reter o que é errado. Não é punição. A gente tem que entender essa interpretação bem, deixa bem claro, porque Jesus não dá o poder de ninguém condenar ninguém. Pelo contrário, ele fala, a paz esteja convosco. Quem leva a paz não vai condenar, mas reter o pecado. É uma maneira de interpretar esse trecho aqui. Ele é muito rico, né? Porque se nós nos colocarmos no lugar dos discípulos aí, a presença de Jesus, esse sopro divino que nos enche, nos anima para levar adiante, a partir do momento que nós encontramos com Jesus, né? E vemos, né? Sentimos a presença dele. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar, né? Fortalecer a nossa fé, que muitas vezes ela fraqueja, né? Nossa fé ela tem sempre uma tendência a fraquejar, sobretudo no mundo que nós vivemos, né? Um mundo dessa velocidade intensa, né? Essa busca pelo sobreviver da maneira que o mundo quer que a gente sobreviva, consumindo, comprando, a gente acaba não percebendo nem a presença do outro, quanto mais a presença de Jesus. Então, assim, acho que no próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante, a gente tem que perceber essa imagem de Jesus. Assim como a gente percebe, também a gente tem que refletir no outro, para que o outro perceba também essa presença de Jesus em nós, através dos nossos atos, dos nossos gestos, sempre movidos pelo Espírito, por esse sopro divino. Então é isso aí, acho que quando a gente recebe esse sopro, a gente tem que aspirar, que nem o Luizinho diz, nós estando vazios, nós nos preenchemos com o Espírito Santo, que nos anima a levar adiante. Então é um exercício que eu penso que a gente tem que fazer, né, constantemente. Expirar, né, aspirar, puxar, né, absorver essa mensagem e levar adiante. Eu acho que é isso que diz para mim, pelo menos, esse trecho de hoje. Muito bom. Cris, quer falar? Eu só queria, acho que mais confirmar mesmo, né? O que me chamou a atenção é acho que essa frase, né? Jesus disse de novo, a paz esteja convosco.
como o Pai me enviou, também eu envio a vós, né? É interessante a gente pensar, né, que, como você sempre fala, né, a missão de Jesus é a nossa missão. Mas ele nos manda em missão, mas ele fala, olha, eu vou mandar o Espírito Santo com vocês. Tipo, vocês não vão sozinhos, né? Ele vem falando isso pra gente já esses tempos todos. Então, acho que toca para mim, meu coração, né, é isso. Eu tenho que fazer a vontade dele. E assim, ele vai enviar o Espírito Santo, ele envia o Espírito para os discípulos, e ele diz o seguinte, que para não ter medo, mas assim, eu acho que para a gente também, né, ser preenchido por esse Espírito, a gente tem que estar buscando estar em sintonia com a vontade do Pai. Né? Não adianta a gente querer, né, pedir o Espírito, mas fazer a vontade nossa. Né? Porque às vezes a gente quer, né, que o Espírito Santo nos conduza, mas quando o Espírito fala, olha, vai por aqui, a gente fala, não, eu vou por lá. Né? Então, ser dócil, né, a esse chamado, a esse envio, né, do Espírito Santo, fazendo, acho que tendo clareza pedindo que ele nos dê essa clareza da missão, né, da nossa missão, o que ele quer de nós, né, e não o que eu quero. Acho que é bem isso, sabe, que às vezes eu quero fazer o que eu quero, né, e achando que é o Espírito que me conduz, né, então a gente precisa tomar muito cuidado nesse ser, fazer acontecer o que Deus quer, fazer a missão dele, né? E tá abertos, né, mesmo, sem medo. Porque às vezes ele fala, olha, eu quero isso de você, mas você fala, ai, Senhor, isso eu tenho medo, né? Vamos com calma, vamos, né, mudar um pouquinho aqui, né? E não, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, a duras penas, né? Ele assumiu a vontade do Pai, sabendo que ele ia para a cruz, né? E eu sei, Deus, ele nos ama tanto e ama tanto a Jesus e ele quer a nossa felicidade plena, mas às vezes nós queremos pular a cruz, né? E viver só a ressurreição. Para a gente chegar à luz da ressurreição, nós precisamos passar pela cruz, né? Pelos desafios, né? Que envolvem o ser cristão, né? Muito bem. Isso aí. Falamos todos esses dias, né? Passar pela porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir o caminho. A videira, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se separar de mim, vocês não terão vida. Depois ele diz, eu sou a paz, né? A verdadeira paz. Né? É essa cruz, é esse caminho estreito, né? Ou seja, buscar fazer aquilo que ele fez, né? Buscar imitar em todos os momentos da vida. Né? E o mundo nos propõe para nós um caminho muito largo, né? Amplo, cheio de portas. E todas esses caminhos, essas portas, né? Nos levam ao sofrimento, nos levam para longe dele. Né? E as pessoas não conseguem entender, infelizmente. Né? E continuam entrando pela porta larga. Senhor Arnaldo, o senhor quer comentar? Sim, irmão. Faça favor. E aí, este evangelho
possa fazer uma análise de si próprio. Nunca prometer nada a ninguém, muito menos a Deus, aquilo que não possa cumprir. O medo representa desconfiança, representa incredulidade, representa não crer em determinada pessoa. Então, o medo faz com que a gente se sinta fragilizado a ponto de não poder perder o medo. Obter a coragem. Isso impede. Ora, Pedro negou Jesus por 3 vezes. No entanto, ele é o pilar da igreja. Isso representa o quê? Representa o amor de Deus. Muitas coisas que a gente pratica, Deus não olha para isso. Deus olha o coração. A respeito de promessas, eu prefiro pedir ajuda a Ele para que eu possa cumprir a sua santíssima vontade. Eu não vou prometer, Senhor, eu prometo isso, prometo aquilo, depois eu não vou poder cumprir. Isso é errôneo e pega muito mal para a nossa presença diante de Deus. É uma falta de respeito. É uma prova de que você não confia em Deus. E assim por diante. Esse grilo tá Eu aí? tenho por obrigação de ser enviado por Deus, mas prefiro pedir a Ele, me ajude a cumprir essa missão que me é dada para evangelizar, para tirar o meu irmão do abismo, para tirar minha irmã do abismo também. Então, como posso seguir essa caminhada se eu sou um medroso? Como posso fazer essa caminhada se eu sou um covarde? É notório de que temos que passar por tudo que Jesus passou, até pela morte. Não por uma morte morrida, natural, mas uma morte matada. E assim por diante. Então eu prefiro pedir a Ele, Senhor, encoraja-me a viver a tua santíssima vontade. Só isso, irmão. Muito bem, Sr. Arnaldo. Interessante. Quer falar, Kelma? Sim, eu, na verdade, assim, quero pedir, né, essa coragem a Jesus, né? E eu sinto, assim, o medo, né? O medo de me expor, o medo, às vezes, de falar o que eu estou sentindo, né? E é difícil ouvir, assim, que isso é falta de fé, mas eu entendo que talvez seja a falta, assim, de assumir, né? De pedir mesmo de coração, e sentir e conseguir falar. Então eu sinto muitas coisas, eu ouço tudo que vocês estão dizendo, mas na hora que eu vou me expressar, é muito difícil, né, para mim. O dom da palavra
talvez porque falte preenchimento, talvez porque falte uma vivência. Mas então eu quero pedir, né, nesse momento, agradecer em primeiro lugar, porque se eu estou aqui, porque eu estou nessa busca junto com vocês, eu já quero em primeiro lugar agradecer, porque eu sei que é obra do Espírito Santo, né? Se ele me quer aqui, se ele quer que eu ouça, se ele quer que eu aprenda, se ele quer que eu aprenda até a pedir, né? Mais fervor, a seguir o caminho dele. E então, agradecer em primeiro lugar, mas também pedir que o Espírito Santo nos preencha, né? Me preencha, me dê sabedoria para ter coragem de falar, para ter coragem de ajudar, e que ele coloque, né, no caminho aquilo que ele quiser para a minha vida. Mas essa paz, né, a paz que Jesus fala, é só ele, né, que nos dá mesmo. É só com ele que a gente sente. Então que ele nos dê essa paz. A paz de confiar, a paz de amar, a paz de ter o ensinamento dele à frente de tudo na nossa vida. Muito bem. Quando a gente fala em medo, né? Todos nós temos medo. Faz parte da natureza humana. Sim. A nossa fé é o antídoto para o medo, né? Eu acho que eu não me expressei muito bem. Né? Não, imagina. O medo faz parte da gente, né? O receio, né? Agora, muitas vezes nós nos sentimos inseguros, né? Mas aí, nesse momento de insegurança, é que a gente tem que fortalecer a nossa fé, né? Para justamente a gente levar adiante. Né? Senão a gente fecha as portas do lugar. Né? Você vê que Jesus vai até onde está fechado, né? Então Jesus sempre chega, não precisa de portas para ele. Percebe? Nós fechamos as nossas portas. Né? E muitas vezes pela dúvida, a insegurança, o próprio mundo que nos cerca, né? De certa forma, eles nos metem medo. Né? E nossa fé nós temos que fortalecer nossa fé olhando para Jesus, assimilando esse sopro, justamente para a gente levar adiante, combater o medo, porque o medo faz parte da natureza humana. Então não é... Todos nós aqui temos medo. Se alguém de nós falar que não tem, em determinados momentos da vida, está mentindo, que todos nós temos, faz parte da natureza. Né? Mas se a gente permanecer no medo, achar que tem o medo, então você fortalece o medo e a fé vai ficando de lado. Né? E a gente tem que fazer o contrário, né? A fé é que não vai nos fazer fortalecer, mas medo nós sempre vamos ter. Porque faz parte da natureza humana. A insegurança, né? A insegurança gera o medo, né? E Jesus fala, não, né? Vão adiante, ele nos envia, né? Ele nos fortalece a caminhar. Né? Mas a gente sempre vai dar umas derrapadas, sempre tem jeito. Então é esse exercício, né? Quando a gente faz a leitura orante, né, Luzinho, a gente tem que absorver o que esse trecho está falando para a gente. Esse de hoje, por exemplo, é esse envio que nos encoraja, senão a gente vai ficar lá trancado por medo dos judeus. Esse medo é exatamente isso que Jesus quer falar. Eles ficam aí parados, né? Eu estou aqui no meio de vocês, vamos embora. Eu sopro para vocês. Eles nos impulsiona, vamos embora. Né? Um balão, bexiga, puxa, se jogar ela para. Se você encher ela de ar, ela fica leve, não fica? Então, essa leveza aqui nós temos que nos preencher e tocar para frente. É um exercício diário, constante, permanente. É exercitar a fé. Esse é o principal objetivo da leitura orante. Né? A gente, é a oração. A gente faz a oração da leitura. A gente absorve aquilo. Cada um de nós absorve um pouco mais de uma palavra que está ali. Né? É muito particular isso. Mas tem uma chave. A chave exatamente é essa. Jesus nos encoraja. Né? E nos dá uma força. Né? Olha, vocês vão perdoar, né? E vocês vão reter. Perdoar aquilo que é certo, leva adiante. E reter aquilo que é errado, mas transformar em uma coisa boa.
Então não tem, Jesus não condena, não força nada, ele só nos dá os exemplos. Se a gente não levar adiante, teria morrido lá atrás há 2000 anos, né? Nós não estaríamos aqui hoje. Se ninguém tivesse levado adiante, nós não estaríamos aqui, né? Teria ficado lá, os 11 lá com medo dos judeus e acabou, enfim, né? Não teria sentido nenhum. Né? Mas nós somos fracos, né? Somos sensíveis. Esse exercício que a gente pratica. Quando a gente assume essa fraqueza, essa insegurança, é um bom sinal. Sinal que nós precisamos vencer isso, né? E nós só vamos conseguir vencer isso absorvendo o Espírito e obedecendo o que Jesus nos manda fazer. Nos enviar para levar adiante a proposta que Ele nos ensinou. Nós vamos escorregar pelo caminho, mas só erra quem faz. Quem não faz... Verdade. Tem Guilherme. Um dia interessante também, né? Igual o Mário falou, né? O medo faz parte. A Luizinho fazia leitura orante aqui, né, Luizinho? Você lembra? O Luizinho começou a leitura orante aqui, aonde o Luizinho acho que faltou. Aí o Luizinho perguntou pra mim, eu posso fazer leitura orante? Aí para não falar nada pro Luizinho, eu falei, Luizinho, eu faço. Meu pai do céu. Eu passei aquela semana, quase que não estava dormindo. Aí eu falei, eu vou falar o que para aquele pessoal? Aí quando foi chegando o dia, aí eu não lembro que casa que foi. Aí eu sentei, todo mundo olhando pra mim, aí eu suava até debaixo da unha. Eu vou falar o quê? Ai, meu Deus, Wagner. Mas saiu, a gente foi aprendendo. Aí outra vez também a primeira vez que eu fui celebrar, aí eu fui era o Nelson. Né? Aí o Nelson também fez a mesma coisa, o Nelson Vagão, eu não vou poder ir, você faz a celebração sozinho, ainda bem que era lá no 3, era pouca pessoa. Né? Aí eu falei, na semana eu vou decorar aqui o que eu vou falar, né? Para não fazer feio lá, né? Aí é interessante que quando chegou a celebração, eu falei, aí quando estava indo embora, né? Para indicar embora, aí depois parei, eu não falei nada do que eu parado. Assim, aí você vê como é que é bonito. Agora, você vê uma coisa que o Espírito Santo faz louco, né? Verdade. E eu decorei, mas falei outra coisa, não falei nada do que eu tinha decorado. Né? Falou, foi inspirado. Outras coisas. Né? E assim, né? É engraçado que a gente tem um medo sempre, que é o medo, né? Por causa de um pouco da criação da gente, né? De ser reprimido, né? De falar, medo de ser chamado a atenção, medo de falar errado, medo. Mas se a gente está numa conversa informal, né? A coisa flui, né? Se você está assim, diante de uma situação, aí pronto, já dá aquela, né, já bate aquele frio na barriga, aquela insegurança, tudo. É falta de confiança, lógico. Então é isso, né? É aprender a confiar mais e saber que Deus nos guia, né? Até para falar, né? Mas o medo a gente não... O medo eu acho assim que a gente nunca vai perder. Às vezes é por um lado, depende do medo, né? Eu entendo assim que existe aquele medo ruim, né? Quando você não faz nada, mas existe o medo bom, quando você tem aquele medo, mas você faz. Sim. Né? E, tipo assim, é uma insegurança, assim, esse medo traz uma insegurança que é para você fazer o certo. É impulsionar, né? Assim, mas o medo, até hoje, né? Aí você está fazendo celebração, né? A gente sente aquele medinho, aquele suador, né? Mas é normal. Eu entendo assim que é normal, né? Aquele medo bom, mas é questão de segurança. Muito bem. No tempo de catequese, a catequese nos deixava com medo de Deus. Deus era um Deus que castigava, né? Não faz isso, que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, né? Depois que a gente vai entender isso, né? Deus quer o nosso bem, Deus quer que a gente não erre, né? Mas naquele tempo era assim, Deus castiga, falar um palavrão, tem que ir lá lavar a boca, porque Deus castiga. Imagina um moleque que nunca falou um palavrão. Estava no inferno já, né? Ia para o inferno se falasse palavrão. É engraçado, né? Essas coisas. Mas tá bom. Muito bem. É que o medo, muitas vezes, é aquela... às vezes eu penso assim, né? Que é a defesa, né? Do nosso ego. De não... eu não vou me expor, de repente posso falar uma bobagem, né? É verdade. Mas às vezes o Luizinho fala assim,
né? Mas ele não está nem aí, né? Ele fala, eu vou falar para 500 pessoas ou para uma, eu vou falar do mesmo jeito. Então, às vezes, é bem isso mesmo, né? Que nem você falou, quando você está em poucos ali, você acaba... A gente, às vezes, divide em grupos pequenos para as pessoas poderem falar. Porque, realmente, saber que, de repente, você pode falar algo, né? A gente está sempre... Só que, acho que esse confiar, né? Que se o teu desejo é falar... assim, falar por ele, né, que a minha boca diga o que for inspiração somente, né, e também ter essa consciência que eu falei alguma bobagem, foi por mim, não foi por ele, né, se eu falei que não devia, né, pede perdão, porque nós somos limitados e frágeis, né, é o nosso humano, o desejo de ser servo fiel, né, é do nosso coração, mas nós sabemos que não somos, né? Somos oradores, não somos... E vamos falar, às vezes, alguma coisa que não... né? E às vezes quando você ouve, você fala, ai, sério que eu falei isso, né? Então, foi por mim, não foi por ele. Então, eu tenho essa certeza, né? E pedir sempre para a gente só falar o que for para ser útil, né? Para o outro. E se eu falei que era bom, foi por ele. Se falou errado, foi por você. Foi por mim. Vamos ver quantos minutinhos nós temos. 5 minutinhos. Eu queria colocar também que eu sou exemplo de timidez também, de medo. Mas a gente tem que superar. Eu aprendi a superar tudo isso. E a gente tem que ir superando, né? Isso é o sentido da vida, né? Temos que ir aprendendo, mas para aprender você tem que cair. Tem que passar pela experiência. Se você não passa pela experiência, você não vai aprender. Então aí que tá. Tem que se jogar, deixar ele fazer acontecer. Porque ele falou que hoje, tanto faz para um, eu ir celebrar na igreja que tenha um, ou tenha a igreja cheia, tanto faz. Mas isso é hoje, né? Para mim chegar a isso, teve que passar por muitos anos, né? E ainda assim, como o Wagner falou, ainda dá o friozinho na barriga antes de começar, né? Normal. Mas nós temos que enfrentar e deixar ele agir em nós, né? Mais uma coisa que eu queria colocar para vocês, que eu bati bastante nessa tecla durante esse tempo de Páscoa, né? É sobre estar perseverante, vigilante, né? O que a Cris falou, comentou um momento aí, de estar em constante oração, né? E para nós estarmos em sintonia, né, como você falou, né, em sintonia para poder ouvir, né, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala sempre conosco, mas se você não está em sintonia com ele, você não vai entender, receber a mensagem dele, porque você não está em sintonia com ele. Não que ele não esteja falando, é você que não conseguiu entrar na sintonia dele, né? E para entrar nessa sintonia dele, né, tem que seguir esse caminho que Jesus falou, permanecer na paz dele, né? Permanecer na paz é permanecer com Jesus em todos os momentos da vida, né? E eu bati bastante nessa tecla nesse tempo aí nas celebrações, na questão de que o que nós levamos para dentro da nossa casa, né? O que nós levamos para dentro da nossa casa? Então, quando você liga a televisão, você acessa o celular, né? O que você está levando para você, né? Então, hoje em dia, nós temos que tomar cuidado, porque nós deixamos entrar, né, aquilo que é ruim, às vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que é o nosso ser, e nós vamos como Maria vai com as outras, né? Achamos que aquilo lá é
interessante, todo mundo vê, todo mundo gosta, né? Mas não é. Atrás daquilo, muitas vezes, né, é colocado para nós sairmos dessa situação de paz que nós estamos, né? Quando você vê certas notícias horríveis aí, de morte, disso, daquilo, repetidamente, parece que eles têm o prazer de ficar repetindo as coisas erradas, né? Essas coisas que uma faz errado, e você ouvindo aquilo, né? O povo aí ouvindo aquilo, vai tirando a paz, né? A guerra, enfim, tudo quanto é coisas que vão acontecendo aí, e filmes, né, de terror, que é horrível, filme de guerra, né? Enfim, todas essas coisas que às vezes num filme que parece ser inocente está por trás uma mensagem que não é legal, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, né? Eu cansei de falar isso, acho que até cheguei no limite de falar tantas vezes a mesma coisa, né? E eu vou aproveitar e vou falar de novo no final de semana. E a importância de você, né, escolher uma coisa boa, né, para sua casa, para sua família, né? Também chamar a atenção, isso é importante, né? Se nós entendemos, chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta, né? Filhos, parentes, amigos, né? Para não cair nessa mesma cilada. Ter essa esperteza e não se deixar ser levado, né? Manter essa paz, né? Esse momento de oração, né? Temos que manter o máximo possível. Tá certo, gente? Então tá bom. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Fique à vontade. Queiram colocar mais alguma coisa? Mária, Wagner, Kelma, Arnaldo, Cris, Conceição? Não? Então tá bom. Vamos então encerrar. Vamos agradecer a Deus. Feche os olhos um pouquinho e agradeçam a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos na presença dEle, do Santo Espírito, que veio essa noite com toda certeza animar a cada um de nós, aumentar a nossa fé. E tudo isso que aconteceu não foi obra nossa, né? Como o Wagner colocou aí, né? Não foi preparado. Nós não preparamos. Foi o Espírito Santo que veio e colocou tudo isso para nós nesse momento, né? Tanto isso é verdade que se você for repetir, experimenta repetir o que você falou, Mário, que você falou, Wagner, que você falou, Kelma, o seu Arnaldo, experimenta repetir de novo, ver se sai, né? Sozinho, contando para alguém, por exemplo, uma pessoa, eu acabei de fazer a leitura durante, eu vou contar para você o que aconteceu. Não sai nada, viu? Não sai nada daquilo que foi colocado aqui, porque foi o Espírito Santo que colocou nesse momento. Então, com toda certeza, vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa que nós conhecemos, uma família, alguém que já partiu, já está junto de Deus, né? Com toda certeza, Deus vai tocar, né, a cada um deles nesse momento, a nós. Vamos pedir a bênção de Deus, né, pela intercessão de nossa mãe que passa sempre na frente, né, está sempre aí intercedendo perante o seu Filho Jesus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.